Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Olá, seja muito bem-vindo ao Conheciência do Mundo. Nascido em 14 de junho de 1928, Ernesto Rafael Guevara, mais conhecido como Che Guevara, foi um revolucionário, guerrilheiro, diplomata e teórico militar. Ele abandonou sua família e amigos para se tornar um guerrilheiro e posteriormente se tornou um dos maiores e mais importantes símbolos da luta pela justiça social no século XX. Para os cubanos, Che Guevara é um herói nacional. Na Argentina, existem várias escolas e museus com seu nome para preservar sua memória. Já na Bolívia, alguns o chamam de Santo Ernesto e rezam por ele. Mas para seus opositores, ele é considerado um criminoso, responsável por vários assassinatos em massa e um perseguidor obstinado da comunidade LGBT. Che Guevara era um jovem comum, apesar de sua saúde frágil. Durante a infância, sofria de crises de asma, o que levou seus pais a se mudarem constantemente em busca de melhores condições para sua saúde. Por causa disso, Che Guevara passou muito tempo lendo livros, especialmente durante suas crises. Em 1946, concluiu seus estudos básicos e enfrentou muitas reviravoltas em sua vida quando seus pais se divorciaram e mudaram-se para Buenos Aires. Ele passou a viver com sua avó e, em 1948, ingressou no curso de medicina na Universidade de Buenos Aires. Enquanto era universitário, ele conciliava seus estudos com o trabalho e mantinha um grande interesse pela leitura. No início de 1952, antes de iniciar o último período do curso de medicina, ele estava insatisfeito e sentia que precisava conhecer melhor as pessoas que trataria. Assim, decidiu viajar além da Argentina. Se uniu a Alberto Granado, seu parceiro nessa jornada. Eles partiram em uma motocicleta de 500 cilindradas, que acabou quebrando no Chile, onde ficaram sem dinheiro, e tiveram que depender da ajuda de outras pessoas para obter comida, carona e abrigo. Em troca dessa ajuda, eles trabalharam voluntariamente no atendimento médico de pessoas necessitadas. Durante essa viagem, eles tiveram contato com a pobreza na América do Sul, o que teve um grande impacto na forma como Che Guevara enxergava o mundo. Essa viagem durou até julho de 1952, quando ele retornou à sua cidade natal, concluindo o curso de medicina em 1953. Logo após se formar, ele organizou outra viagem, dessa vez com seu amigo de infância chamado Carlos. Todos os detalhes dessa aventura foram registrados em um diário. Inicialmente foram para a Bolívia, onde encontraram um movimento revolucionário em andamento. Depois passaram pelo Peru e Equador, onde se separaram. Che Guevara seguiu para a Guatemala, onde aprimorou seu pensamento revolucionário. Na Guatemala, se deparou com um governo progressista que buscava implementar reformas sociais, como a reforma agrária. Mas essas ações desagradaram os Estados Unidos, que acusaram a Guatemala de ser um governo comunista. Um golpe foi orquestrado pelos norte-americanos, levando Che Guevara a fugir e se abrigar na embaixada argentina. Antes disso, ele teve contato com marxistas e comunistas que faziam parte do governo guatemalteco. Em seguida, Che foi para o México, onde trabalhou em um hospital. Foi nesse país que ele conheceu Fidel Castro, em junho de 1955. Menos de um ano depois, ele deixou o trabalho no hospital para se juntar ao grupo de Fidel como médico do Exército Rebelde. Participou de várias guerrilhas e aprimorou suas táticas de combate. No entanto, durante esse período, ele foi preso por 57 dias. Em novembro de 1956, o grupo liderado por Fidel Castro desembarcou em Cuba, iniciando diversas lutas. Em 1959, depois de derrubar o governo existente e conquistar Havana, discutiu-se o destino dos prisioneiros que haviam defendido o governo anterior. Che Guevara defendia que a revolução só triunfaria se todos fossem julgados e apenas aqueles que merecessem seriam poupados. Cerca de 700 pessoas foram mortas em um evento conhecido como El Paredón. Até hoje, cubanos contrários ao regime de Fidel citam esse episódio como um massacre, culpando Che Guevara pelas mortes.
No entanto, seu envolvimento na Revolução Cubana o tornou uma personalidade conhecida internacionalmente. Ele comandou tropas, treinou soldados e eventualmente recebeu a nacionalidade cubana, ocupando diversos cargos importantes no governo, como o Ministério da Indústria e a direção do Banco Nacional. No entanto, Che Guevara era a favor da presença de mísseis soviéticos em Cuba, o que provocou tensões com os Estados Unidos. Ele acreditava que os mísseis protegeriam a ilha de uma invasão, com base em sua experiência na Guatemala, onde os Estados Unidos derrubaram o governo de seus amigos. Em outubro, os Estados Unidos deram um ultimato nos soviéticos para retirarem os mísseis nucleares de Cuba. Em novembro, a União Soviética concordou em remover os mísseis, mas Che Guevara sentiu-se traído e acreditou que o mundo esteve próximo de uma guerra nuclear. Em 61, Che Guevara realizou uma viagem diplomática ao Brasil, sendo condecorado pelo presidente Jânio Quadros com a Grande Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Isso é um fato um tanto estranho, considerando que ele desejava provocar uma guerra nuclear. Além disso, dentro do governo cubano, ele perseguia jovens músicos e artistas, acreditando que a construção do comunismo exigia a criação de um homem novo, onde os intelectuais cubanos não se encaixavam nesse plano. Na visão de Che Guevara, o indivíduo era apenas uma ferramenta para a revolução, e ele considerava racional e correto matar ou sacrificar pessoas em nome desse objetivo. Em seus diários e declarações, ele expressava a crença de que a natureza humana era maleável e poderia ser moldada por meio da educação para se tornar revolucionária. Como resultado, ele se tornou um dos líderes mais fervorosos na perseguição a homossexuais em Cuba. Ele também perseguiu testemunhas de Jeová, sacerdotes do candomblé cubano, alcoólatras e, posteriormente, pessoas portadoras de HIV. Mais tarde, ele criou o primeiro campo de trabalho forçado de Cuba, onde mais de 30 mil pessoas foram submetidas ao trabalho forçado como forma de reeducação. À medida que Che Guevara avançava com a Revolução Cubana, nacionalizou a indústria, o que enfureceu os Estados Unidos e levou a um aumento das tensões entre os dois países. Ele defendia o controle estatal das fábricas, prejudicando grandes empresas americanas que estavam estabelecidas em Cuba. Mas suas intervenções críticas resultaram em uma queda de 50% na produção agrícola e o colapso da indústria açucareira, principal produto de exportação de Cuba. Em 63, Cuba, em uma situação de penúria, passou a depender da ajuda enviada pela União Soviética. Che frequentemente discordava de Fidel Castro em questões relacionadas ao desenvolvimento econômico do país. Sem um papel significativo em Cuba e com seus ideais revolucionários fracassados, Che Guevara decidiu deixar o país para ajudar outras revoluções. Ao mesmo tempo, era procurado pela CIA e pelo FBI, sendo necessário usar disfarces para fugir e encontrar-se com seus filhos. Em sua última viagem, ele passou pela Bolívia, disfarçado como empresário uruguaio. Che Guevara tinha a missão de unificar os países da América Latina sob a bandeira do socialismo. No entanto, sua presença na Bolívia despertou a atenção dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, que trabalhavam em colaboração com o governo boliviano para derrotar os guerrilheiros. A guerrilha boliviana acabou fracassando, e o último registro de seu diário de guerrilha foi em 7 de outubro de 67. No dia seguinte, seu grupo foi encurralado e, após horas de combate, ele foi capturado pelas tropas bolivianas. Che foi executado por ordem do governo boliviano com a colaboração da CIA. Apesar de tudo, após sua morte, o nome de Che Guevara ficou ainda mais conhecido, se tornando um dos maiores, mais controversos e importantes símbolos da luta pela justiça social. Sua morte marcou o fim de uma era, mas deu origem a uma lenda e solidificou sua imagem como um símbolo da luta revolucionária. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Continue nos acompanhando para mais conteúdos sobre curiosidades e os fatos obscuros do mundo. Comente aqui embaixo que outros personagens da história você gostaria de conhecer aqui, no Conheciência do Mundo. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço e fiquem bem. Até a próxima. Tchau!